Galerinha, então, continuando a aula de terça-feira, dia 29, nós estávamos aqui falando na aula de história sobre as tecnologias, né, nas aldeias, no povo indígena. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho de ensino religioso sobre ritos sagrados, sobre as vestimentas, hierarquia e religiosidade do povo indígena. Nós vamos falar sobre o significado do cocar. Por que a professora tem sempre colocado interdisciplinar com história? Que nós aproveitamos o conteúdo de histórias e falamos um pouquinho sobre a religiosidade. Lembrando que o objetivo dessa aula é sempre mostrar as diferenças e aprendermos a respeitar, ok? Não quer dizer que nós temos que aderir ou praticar, ok? Então, olha aqui, nós temos algumas imagens da cultura indígenas, vestimentas, acessórios que eles usam, cocar, rituais que eles praticam, né? E aí eu coloquei aqui para vocês um cocarzinho feito com papel, com material que a gente às vezes tem na escola, ok? Para vocês observarem, porque a gente sempre usa esse adereço, o cocar, em festividades da época que nós comemoramos, dia 19 de abril, né, o dia do povo indígena. E aí, esse estudo que eu fiz, ele fala sobre a importância de não usarmos como uma simples fantasia, mas entendermos que existe um significado por trás de tudo isso. Então, olha só, eu não vou ler tudo isso, fiquem tranquilos. Só está aqui para que vocês tenham acesso a um pouquinho do que significa o cocar. Quando a gente fala do povo indígena, na hora, eu pelo menos quando falo de indígena, eu já lembro do cocar e da pintura, né, no corpo. Então, ele é um elemento muito importante para culturas indígenas. Só que, olha só, tem vários tipos, vários tamanhos, as cores têm uma simbologia para eles, mas todo povo indígena usa cocar? Não, nem todos, apesar de ser algo muito importante para algumas etnias, algumas aldeias não usam, tá? Eles usam outros adereços, outros objetos que para eles têm a mesma representação, tá bom? Eles usam às vezes uma tiara, outras coisas, né? Depende de cada povo. Então, existe uma diversidade, ok? Bom, e aí, nessas variações dos cocares, nós vamos aqui observar do povo Pataxó, que nós estávamos falando na aula de história. Então, olha só, a variação do cocar e seus significados são muitas. Por exemplo, tem cocar de sisal, de penas, trançados com técnicas de cestaria. E também é uma tentativa sustentável surgiu também um cocar feito de canudos de madeira. Então, os índios eles estão sempre cuidando, né? Os indígenas sempre cuidando da natureza, tá bom? Mas construir um cocar é algo bastante pessoal, né? Varia de comunidade para comunidade. Então, dependendo do material, eles usam penas que tem o significado para o seu povo. Aqui tem um cocar do povo Pataxó. Ele é feito de penas. Então, significa o quê? Que conta a história do guerreiro ou da guerreira que o usa. Conta a sua luta, sua trajetória. E por isso, além de ser um elemento completamente pessoal, acaba se tornando sagrado por carregar na sabedoria daquele que o usa. Não à toa, o cocar não pode ser usado por outra pessoa, galerinha, sem o consentimento de seu dono. O pedido e a permissão são sinais de admiração e respeito. Isso também é comum na nossa cultura, né? Nós não podemos pegar as coisas de outra pessoa e usar sem pedir permissão, mesmo que seja um irmão, uma irmã, uma mãe, um pai, a gente sempre tem que pedir porque demonstra respeito. E tem o cocar funiô. Olha só, ele é diferente, vocês estão percebendo aqui? A comunidade funiô, por exemplo, eles é bem diferente do Pataxó, tá? Ele é feito de palha e é somente de uso masculino, somente os homens podem usar, ok?
Então tem uma conexão do guerreiro como um grande espírito e se tornando um símbolo de sua resistência ao processo colonial iniciado com a invasão portuguesa em 1500, que nós já estudamos isso quando o povo europeu chegou e deu de cara aqui, né, com os indígenas e tentaram e trouxeram sua cultura. Então isso daqui para eles simbolizava uma luta, a resistência para manter a sua cultura. Olha, para alguns povos, eles usam cocares grandes, descendo até as costas, ok? Defendendo o seu corpo, e outros são apenas na cabeça. Bom, não vou ler tudo isso, calma. As penas para fazer os cocares, como são obtidas? Às vezes falam, nossa, que dó dos animais, mas eles usam animais que vão servir de alimento, porque eles vivem da natureza, da caça, da pesca, dos frutos, né, dos alimentos que a natureza oferece. Então, muitas vezes também os pássaros voando no seu dia a dia, eles passam por esse processo de trocar de penas. Então, essas penas vão caindo e eles vão também utilizando. Então, eles usam bastante para artesanato, mas eles respeitam muito os animais. E eles usam várias aves diferentes, dependendo do significado de cada um. Por exemplo, arara, papagaio, gavião. Então, todos esses pássaros têm penas e servem para fazer os cocares de muitas comunidades indígenas. E também vai depender muito da religião desse povo, né? Então, olha só. As penas, olha que eu falei, caem do céu das aves que criamos em nossas aldeias, sendo a fonte principal da nossa coleta. E uma lembrança de que um dia nos céus esses pássaros alçaram voo, com suas cores, sua presença na natureza e em nossos seres, nos lembrando da responsabilidade de fazer parte de um povo e o representar. Bom, agora que você já aprendeu um pouquinho mais sobre a cultura e a religiosidade indígena, que tal você confeccionar um cocar aí na sua casa? Eu vou mandar para vocês um vídeo que eu achei interessante aí no YouTube, para vocês aprenderem a confeccionar o cocar. Professor, eu tenho que usar esses materiais do vídeo? De jeito nenhum. Você vai utilizar o que você tem aí na sua casa. Não precisa comprar. Você vai utilizar aí papel, pode ser esse papel de pão que vem. Ah, professora, mas eu só tenho papel branco aqui, desse tipo de chamequinho. Não tenho de outra cor. Não tem problema, você tem lápis de cor, você pode desenhar as penas e fazer desenhos coloridos, você pode pintar, você vai usar a criatividade. Então, não precisa comprar nenhum tipo de material, você vai usar o que você tem aí na sua casa. Se não conseguir, você me avisa aqui e a gente vai conversando. Depois eu quero que você tire uma foto com esse cocar que você confeccionou. E aí você manda para mim aqui, para eu ver se você realmente entendeu a importância do respeito e para que serve o cocar, ok, galerinha? Beijo para vocês!